Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que você esteja ouvindo essa leitura, eu te desejo um excelente dia. Pessoal, nós vamos continuar hoje aqui com a leitura do livro O Caso do Hotel Bertrand. Nós vamos continuar pelo capítulo 10, tá bom? Nós lemos até o capítulo 9 na leitura passada. E sem muita enrolação, porque eu tô louco para saber o desenrolar dessa história, vamos aqui começar logo. Capítulo 10. Os escritórios de Egerton, Forbes e Hillsborough situavam-se em Bloomsbury, em uma daquelas praças imponentes e cheias de dignidade que ainda não haviam sido varridas pelos ventos da mudança. A placa de cobre estava tão gasta que se tornara praticamente ilegível. A firma funcionava havia mais de um século, e boa parte da aristocracia rural da Inglaterra figurava entre seus clientes. Nem os Forbes nem o Hillsborough se encontravam mais na firma. No lugar deles estavam os Atkinson, o pai e o filho, o galês Leroy e o escocês McAllister. Contudo, havia ainda um Egerton, o qual descendia de um dos fundadores da firma, um homem de 52 anos, que havia se tornado consultor de várias famílias, que, no decorrer dos anos, tinham sido aconselhadas por seu avô, seu tio e seu pai. Naquele momento, sentado atrás de uma grande mesa de mogno em sua bela sala no primeiro andar, Ergedon falava com voz mansa, mas com firmeza, a um cliente que demonstrava um certo abatimento. Richard Egerton era um homem bonito, alto, moreno, com costelitas ligeiramente grisalhas e olhos cinzas muito vivos. Seus conselhos eram sempre muito práticos, mas ele normalmente não media palavras. Com toda franqueza, você não tem escapatória, Fred, dizia ele. Nenhuma escapatória depois das cartas que escreveu. Você não acha? Fred murmurou desolado. Não, não acho, disse Egerton. A única esperança é fazer um acordo fora do tribunal. Podem até provar que você é passível de acusação criminal. Mas escute, Richard, isso seria levar as coisas longe demais. Ouviu-se o som discreto de uma campainha na mesa de Egerton, que pegou o fone de semblante franzido. Creio ter pedido que não me incomodasse. A secretária murmurou algo do outro lado. Egerton respondeu. Ah, sim, entendo. Sim, peça a ela que espere. Recolocou o fone no gancho e virou-se mais uma vez para a cara infeliz do cliente. Escute aqui, Fred. Eu conheço a lei, você não. Você está numa encrenca infernal. Farei o possível para tirá-lo disso, mas vai lhe custar um bom dinheiro. Duvido muito que eles aceitem um acordo por menos de 12 mil. 12 mil? O desventurado Fred estava consternado. Mas como? Eu não tenho esse dinheiro, Richard. Bem, então terá de pedir um empréstimo. Sempre se dá um jeito. Dê-se por satisfeito se ela aceitar o acordo por 12 mil. Se você resolver ir a juízo, talvez lhe custe muito mais. Vocês, advogados, disse Fred, são todos uns tubarões. Levantou-se. Bem, disse ele, faça tudo o que puder por mim, Richard. Desculpa, gente. Faça tudo o que puder por mim, Richard, meu velho. Pulei, meu velho. Partiu, balançando tristemente a cabeça. Richard Egerton afastou da mente Fred e seus negócios e tratou de pensar na próxima cliente. Perguntou a si mesmo: a jovem Elvira Blake, como estará ela agora? Pegou o telefone. Lord Frederick já foi embora. Mande a senhorita Blake entrar. Gente, a Elvira foi nesse escritório aí de ser advogado. Ele mais curioso. Enquanto esperava, fez alguns cálculos no mata-borrão da mesa. Quantos anos desde. Ela agora devia ter 15, 17, talvez mais. O tempo passou tão depressa. Filha de Coniston, pensou ele. E de Bess, a qual dos dois terá puxado? Bom, acho que é aqui que foi a primeira vez que falaram que é. Não, ela já falou lá. Esqueci, desculpa. A porta se abriu. A secretária anunciou a senhorita Elvira Blake e a moça entrou na sala. Egerton levantou-se da cadeira e dirigiu-se a ela. Quanto à aparência, pensou ele, não se parecia ao pai nem à mãe. Alta, esbelta, muito loura, assim como Bess, mas sem sua vitalidade, com um jeito um tanto antiquado, embora fosse difícil ter muita certeza disso, já que a moda no momento era de babadinhos e corpete. Muito bem, ele disse enquanto apertava a mão de Elvira. Que surpresa! Da última vez que a vi, você tinha 11 anos. Venha, sente-se aqui. Empurrou uma cadeira e Elvira sentou-se. Creio, disse Elvira um pouco indecisa.
que deveria ter escrito antes, marcando uma reunião. Era o que devia ter feito, mas resolvi procurá-lo muito de repente e aproveitei a oportunidade já que estava em Londres. E o que ia atrás a Londres? Uma revisão nos dentes. Coisinha enjoada os dentes, disse Egerton. Amolam a gente do berço ao túmulo. Mas agradeço a seus dentes que me deram a oportunidade de vê-la. Gente, nunca pensei nisso realmente. Te sofre com dente desde que nasce até morrer. Sofre não, né? Mas eles te passam por constantes coisas ruins. Vejamos. Você esteve na Itália, não foi? Completou sua educação num desses lugares para onde todas as moças vão hoje em dia. Sim, respondeu Vera, na casa da Condessa Martinelli. Mas já deixei definitivamente. Estou morando com os Melford em Kent, até que decida que rumo tomar. Bem, espero que encontre algo do seu agrado. Não pensou numa universidade? Não, não me acho suficientemente inteligente para tanto. Fez uma pausa e continuou. Parece-me que preciso do seu consentimento para fazer qualquer coisa. Os olhos sagazes de Egerton fitaram-na com interesse. Sou um dos seus tutores e curador, por força do testamento do seu pai, disse ele. Portanto, você tem todo o direito de me procurar quando quiser. Elvira disse cordialmente. Muito obrigado. Egerton perguntou. Alguma preocupação? Não, não. Mas o senhor compreende. Eu não sei de nada. Ninguém nunca me falou sobre isso. E nem sempre gostamos de perguntar. Ele olhou-a com atenção. Refere-se a questões que lhe dizem respeito? Sim, ainda bem que o senhor me compreende. O tio Daryl que ela citou. Daryl que nos combe? Sim, sempre o chamei de tio. Entendo. Ele é muito bondoso, continuou Elvira, mas nunca me coloca a par de nada. Limita-se a organizar minhas atividades, mas fica receoso de que não me agradam. É claro que ele escuta a opinião de outras pessoas, de mulheres que lhe dizem o que deve fazer, como a Condessa Martinelli. É ele quem providencia meu ingresso em colégios ou escolas femininas de aperfeiçoamento. Mas não era isso que você queria fazer. Não, não é bem isso. As escolas são boas. O que eu quero dizer é que, de uma forma ou de outra, é para lá que todo mundo vai. Compreendo. Mas eu não sei de nada a meu próprio respeito. Por exemplo, tem algum dinheiro? Quanto? E o que é que posso fazer com ele? Na realidade, disse Egerton com um sorriso atraente. Você quer conversar sobre negócios, correto? Bem, acho que está com toda a razão. Vejamos, quantos anos você tem? 16? 17? Tenho quase 20. Santo Deus, não fazia ideia. Pois bem, explicou Vira, sinto que estou sendo constantemente poupada, protegida. De certo modo, é agradável, mas também pode ser muito irritante. É uma atitude completamente ultrapassada, concordou Hector. Mas vejo que é o estilo de Derek Luscombe. Ele é um anjo, disse Elvira, mas é muito difícil conversar seriamente com ele. Sim, é possível. Bem, diga-me o quanto sabe sobre você mesma e sobre sua família. Sei que meu pai morreu quando eu tinha 5 anos e que minha mãe o havia deixado por outro homem quando eu tinha 2 anos. Não guardo nenhuma lembrança dela e mal me lembro de meu pai. Ele era muito velho e tinha sempre a perna em cima de uma cadeira. Gostava de praguejar e eu tinha muito medo dele. Depois que ele morreu, fui viver primeiro com uma tia, prima ou parente de meu pai, até que ela morreu. Então fui morar com o tio Derek e a irmã dele. Mas aí ela morreu e eu fui para a Itália. Agora o tio Derek providenciou que eu fosse morar com os Melford, que são primos dele. São pessoas muito bondosas e têm duas filhas mais ou menos da minha idade. Você se sente feliz lá? Ainda não sei. Fui para lá há poucos dias. São todos muito chatos. O que eu quero mesmo é saber quanto dinheiro possuo. Então o que você deseja são informações financeiras. Sim, respondeu Vira. Sei que possuo algum dinheiro. É muito? Egerton agora estava sério. Sim, você é dona de um patrimônio muito grande. Seu pai era um homem muito rico e você é filha única. Quando ele morreu, o título e as terras passaram para um primo. Como ele não gostava do primo, deixou todos os bens pessoais que eram consideráveis para a filha. Para você, Elvira. Você é uma mulher muito rica, ou será quando completar 21 anos. Quer dizer que agora ainda não sou rica? Não é isso, respondeu Hector. Você já é rica, mas o dinheiro só estará à sua disposição quando fizer 21 anos ou se casar. Até lá, o dinheiro ficará nas mãos de seus curadores, Luscombe, eu e uma outra pessoa. Egerton sorriu para a moça. Não desviamos o dinheiro que continua guardado. Na verdade, aumentamos consideravelmente seu capital por meio de investimentos. Quanto irei receber? Aos 21 anos, ou quando se casar,
receberá uma quantia que, segundo uma estimativa aproximada, deverá chegar a 600 ou 700 mil libras. Gente, é muito dinheiro. Eu não sei que ano que se passa essa história. Eu vou presumir que seja no ano que ela foi escrita, né? Eu acho que ela foi escrita. Eu vou pesquisar aqui. Pera aí, rapidinho, gente. Olha, gente, eu fiz a conversão aqui porque a gente olhando assim de primeira, a gente acha que ela é rica, mas não tão rica assim quanto o Egerton falou. Eu fiz uma rápida conversão aqui usando o ChatGPT e basicamente esse valor em libras, né? Hoje ele equivale a 13 a 15 milhões de libras. Convertendo para reais, hoje ele equivale ali a aproximadamente 90 milhões de reais. Ou seja, é muito dinheiro mesmo, né? Muito dinheiro. Então vamos lá. É um dinheirão. Desculpa, gente. É um dinheirão, disse Elvira, impressionada. Sim, é um dinheirão. Provavelmente é por isso que ninguém conversa muito com você a esse respeito. Egerton a observava enquanto Elvira refletia sobre o que acabava de ouvir. É uma garota muito interessante, pensava ele. Parece uma mocinha incrivelmente sentimental, mas é muito mais do que isso, muito mais. Com um sorriso levemente irônico, ele perguntou: Está satisfeito? Ela o encarou sorrindo. Deveria estar, não é mesmo? É melhor do que ganhar na loteria, sugeriu ele. Ela concordou com a cabeça, mas seu pensamento estava longe dali. Instantes depois, Elvira perguntou: quem ficará com o dinheiro se eu morrer? Gente, vocês lembram que no começo do livro ela falou algo parecido? O seu parente mais próximo. Não posso fazer um testamento agora, posso só depois de completar 21 anos, foi o que me disseram. É verdade. Isso é irritante. Se eu fosse casada e morresse, meu marido herdaria o dinheiro? Isso. Não sendo casada, minha mãe seria minha parente mais próxima e herdaria tudo. Aliás, parece-me que tenho pouquíssimos parentes, mas eu nem conheço da minha mãe. Como ela é? É uma mulher notável, disse Egerton de forma seca. Qualquer um lhe diria a mesma coisa. Ela nunca quis me ver? Talvez sim. Na minha opinião, é bem possível que sim, mas com a vida agitada que escolheu, talvez tenha pensado que seria melhor para você ser educada longe dela. O senhor tem certeza de que ela pensa assim? Não, na verdade não posso garantir. Elvira levantou-se. Muito obrigada, disse ela. É muita gentileza sua contar-me tudo isso. Creio. Gente, creio que talvez fosse melhor se tivessem conversado com você a respeito disso antes, disse Egerton. É meio humilhante não saber de nada, observou Elvira. O tio Derek, é claro, acha que sou uma criança. Bem, ele também não é nenhum rapaz. Tanto ele como eu, compreende? Já temos uma certa idade. Você deve nos desculpar se encaramos as coisas sob o ponto de vista da nossa idade avançada. Elvira fitou por alguns instantes. Mas o senhor não pensa que eu sou realmente uma criança, pensa? Disse ela astutamente e acrescentou. Espero que o senhor entenda muito mais moças do que o tio Derek. Ele sempre viveu com a irmã. Estendeu a mão e disse numa voz encantadora. Muito, muito obrigada. Espero não ter interrompido nenhum trabalho importante. E saiu. Ainda de pé, Egerton continuou a olhar a porta que se fechara atrás de Elvira. Apertou os lábios e subiu por um momento. Balançou a cabeça, tornou-se a sentar, apanhou uma caneta e tamborilou na mesa, pensativo. Puxou uns papéis para perto de si, depois afastou-os e pegou o telefone. Senhorita Cordel, ligue para o Coronel Luscombe, por favor. Tente primeiro encontrá-lo no clube e depois tente o número de... gente que... Schoesfein. Acho que é Schoesfein. Pousou o telefone, tornou a puxar para si os papéis e começou a ler, mas não conseguia fixar-se no que estava fazendo, até que a campainha tocou. O Coronel Luscombe na linha, Sr. Egerton. Ótimo. Alô, Derek? É Richard Egerton, como vai? Acabo de receber a visita de alguém que você conhece, sua pupila. Elvira? Derek Luscombe parecia surpreso. Sim. Mas por quê? Por que cargas d'água ela procurou você? Alguma complicação? Não, eu não diria isso. Pelo contrário, ela me pareceu bastante satisfeita de um modo geral. Queria informar-se a respeito de sua situação financeira. Espero que você não tenha dito nada a ela, alertou o Coronel Luscombe alarmado. Por que não? Para que o segredo? Bem, não posso deixar de pensar que é um pouco imprudente contar a uma jovem que está prestes a receber uma enorme quantia de dinheiro. Alguém acabaria dizendo isso a ela,
se nós não o fizéssemos. Lembre-se de que ela precisa estar preparada. Ter dinheiro é uma grande responsabilidade. Sim, mas ela ainda é uma criança. Tem certeza disso? O que você quer dizer? O que você quer dizer? É claro que ela é uma criança. Eu não diria que é uma criança. Quem é o namorado dela? Como? Perguntei quem é o namorado dela, porque deve haver um namorado nessa história, não acha? Não, não há. Absolutamente nenhum. O que faz pensar em um namorado? O que o faz pensar em um namorado? Nada que ela me disse. Mas você sabe que eu tenho alguma experiência. Creio que acabará descobrindo que existe um namorado. Pois posso lhe garantir que está completamente enganado. Ela foi educada com o maior cuidado, esteve em colégios internos dos mais severos e frequentou uma escola de aperfeiçoamento das mais seletas, na Itália. Eu saberia se houvesse alguma coisa. Talvez ela tenha sido apresentada a alguns rapazes agradáveis, mas tenho certeza de que não ocorreu nada do que você está sugerindo. Pois meu diagnóstico é que tem um namorado, e provavelmente trata-se de alguém indesejado. Mas por que, Richard? Por quê? O que sabe a respeito de moças jovens? Muita coisa. Egerton respondeu de uma forma seca. Tive 3 clientes no ano passado. 2 delas foram declaradas pupilas do Estado e a terceira obrigou os pais a conceder em um. Desculpa, gente. Obrigou os pais a conceder um casamento fadado ao fracasso. As moças de hoje não são vigiadas como antigamente. Nas atuais condições, é dificílimo tomar conta delas. Mas eu lhe asseguro que Elvira tem sido assistida com todo cuidado. A esperteza das moças ultrapassa qualquer coisa que possamos imaginar. Fique de olho nela, Derek. Faça algumas investigações a respeito do que ela anda fazendo. Tolice, ela é apenas uma mocinha meiga e simples. As coisas que você ignora a respeito de mocinhas meigas e simples dariam para encher um livro. A mãe dela fugiu de casa e provocou um escândalo. Lembra-se? E isso quando era ainda mais nova do que Elvira é hoje. E quanto ao velho Connington, era um dos piores libertinos da Inglaterra. Você me deixa preocupado, Richard. Muito preocupado. É bom que fique avisado. Mas uma das perguntas dela deixou-me intrigado. Por que está tão aflito para saber quem herdará seu dinheiro caso ela morra? É esquisito você me contar isso, porque ela me fez a mesma pergunta. A você também? Por que será que ela se preocupa com uma morte prematura? Aliás, também me fez perguntas a respeito da mãe. A voz do coronel Luscombe pareceu inquieta. Seria bom que Bess entrasse em contato com a filha. Você conversou com ela sobre o assunto? Com Bess, quero dizer. Bem, conversei sim. Encontrei-me com ela por acaso. Descobrimos que estávamos hospedados no mesmo hotel. Insisti com Bess para que desse um jeito de se encontrar com a menina. E ela, o que respondeu? Indagou Egerton curioso. Recusou-me terminantemente. Chegou até a dizer que não era bom para a menina conhecer uma pessoa como ela. Por um lado, creio que não seja mesmo, concordou Egerton. Ela anda metida com aquele piloto de corridas, não é? Ouvi alguns boatos. Eu também, mas não sei se merecem crédito. Talvez mereçam. Deve ser por isso que ela diz o que disse. De vez em quando Bess arranja cada amigo. Mas que mulher linda, hein? Hein, Derek? Que mulher. Bess sempre foi a pior inimiga dela mesma, resmungou Derek Luscombe. Uma observação brilhantemente convencional, retrucou Egerton. Bem, lamento tê-lo incomodado, Derek, mas esteja atento à atuação oculta de alguém desejado. Depois não diga que não o alertei. Recolocou o fone no gancho e mais uma vez puxou para si os papéis de cima da mesa. Agora já podia dedicar toda a atenção ao que tinha que fazer. Finalizamos o capítulo 10, pessoal. Vamos para o capítulo 11. Capítulo 11. A senhora McCreary, governanta do cônego Pennyfather, encomendara um linguado de Dover para a noite de chegada do patrão. Um bom linguado de Dover apresentava diversas vantagens. Não precisava ser posto na grelha e nem na frigideira enquanto o cônego não estivesse em casa são e salvo, podendo assim ser guardado para o dia seguinte caso fosse necessário. O cônego Pennyfather gostava muito de linguado de Dover. Se recebesse um telefonema ou telegrama avisando que o cônego passaria a noite em outro lugar, a senhora McCreary também sabia apreciar muitíssimo um bom linguado de Dover. Assim, tudo estava em ordem para a chegada do patrão. O linguado seria acompanhado de panquecas,
O peixe já se encontrava na mesa da cozinha e a batedeira para a massa das panquecas já estava a postos. Tudo pronto. Os objetos de latão reluziam, as pratas espelhavam, não havia um mínimo vestígio de poeira em lugar nenhum. Só uma coisa faltava: o cônego Pennyfather. Ele deveria regressar no trem de Londres que chegava às 18h30. Às 19 horas, ele ainda não havia regressado. De certo, o trem se atrasara. Às 19h30, ele ainda não havia chegado. A senhora McCrae soltou um suspiro de aborrecimento. Desconfiava de que a velha história iria se repetir. O relógio bateu 20 horas e nada do cônego chegar. A senhora McGray soltou mais um longo suspiro exasperado. Logo mais, sem dúvida, receberia um telefonema, embora também fosse possível que não recebesse um telefonema sequer. Ele poderia ter escrito, com certeza escrever, mas provavelmente se esquecera de postar a carta. Oh Deus, ela exclamava. Às 21 horas, a governanta fez 3 panquecas para si e guardou o linguado cuidadosamente no refrigerador. Só queria saber onde anda o santo homem, ela pensava. Sabia por experiência que ele poderia estar em qualquer parte. Era provável que descobrisse o engano a tempo de telegrafar ou telefonar antes que ela se recolhesse à cama. Vou esperar até às 23 horas, nem mais um minuto. Costumava recolher-se às 10h30, mas julgava ser seu dever aguardar até às 23 horas. Se às 23 horas não chegasse notícia alguma do cônego, ela trancaria a casa e iria para o leito. Não se pode dizer que ela estava aflita, pois isso já acontecera antes. Não havia nada a fazer, senão esperar por alguma notícia. As possibilidades eram inúmeras. O cônego Pennyfather poderia ter tomado o trem errado e só ter descoberto o engano em Let's End ou John O'Groats. Podia ainda estar em Londres e ter se enganado a respeito da data, estando assim convencido de que só deveria voltar no dia seguinte. Poderia ter encontrado algum amigo na conferência para a qual se havia dirigido no exterior e prolongado assim a estada, talvez até o fim da semana. Ele pretendia informá-la, mas esquecera completamente de fazê-lo. Assim, a governanta não estava aflita. 2 dias depois, o grande amigo do cônego, o arcediaco, assediaco Simons, viria hospedar-se com ele. Isso era o tipo de coisa que o cônego não esquecia. Portanto, sem dúvida, ele deveria chegar no dia seguinte, ou pelo menos mandaria um telegrama avisando que, no mais tardar, estaria em casa no dia da visita. A manhã do dia seguinte chegou, porém sem nenhuma palavra do cônego. Pela primeira vez, a senhora McCrae começou a se sentir inquieta. Entre 9 e 13 horas, ela se viu olhando para o telefone inúmeras vezes, com um ar de dúvida. A governanta tinha opiniões próprias a respeito do telefone. Usava-o, reconhecia-lhe a utilidade, mas não gostava dele. Fazia algumas compras pelo telefone, mas preferia fazê-las pessoalmente, graças à firme convicção de que, quando se está com os olhos naquilo que se compra, o vendedor quase sempre acaba nos roubando. Quando não se está com os olhos naquilo que se compra, o vendedor quase sempre acaba nos roubando. Assim mesmo, o telefone era um objeto útil dentro de casa. Ocasionalmente, ela mesma telefonava a amigas e parentes da vizinhança, mas detestava dar um telefonema interurbano para Londres, por exemplo. Agora, porém, pensava em enfrentar essa resistência. Por fim, quando o segundo dia amanheceu e ainda não tinha notícias do patrão, a senhora McCrae resolveu agir. Sabia onde o cônego se hospedava em Londres, no Bertrand, um belo hotel à moda antiga. Talvez fosse uma boa ideia usar o telefone e fazer algumas perguntas. Provavelmente no hotel saberiam onde ele estava. Afinal, aquele não era um hotel qualquer. Faria uma ligação para a senhorita Corbett. Ela mostrava-se sempre eficiente e atenciosa. É claro que o cônego poderia estar voltando no trem da 00h30. Assim sendo, estaria em casa a qualquer momento. Mas os minutos passavam e nada do cônego chegar. A senhora McCrae tomou fôlego, respirou fundo, encheu-se de coragem e fez a ligação para Londres. Esperou, mordendo os lábios e com o fone firmemente pressionado contra o ouvido. Hotel Bertrand, às suas ordens, disse uma voz. Por favor, eu gostaria de falar com a senhorita Corrigan, disse a senhora McCrae.
Um momento. Quem deseja falar com ela? É a governanta do cônego Pennyfather, Sra. McCree. Um momento, por favor. E logo a voz calma e eficiente da senhorita Gorge fez-se ouvir. Aqui é a senhorita Gorge. Falo com a governanta do cônego Pennyfather? Isso mesmo, senhora McCree. Ah, sim, claro. Em que pode servi-la, senhora McCree? O cônego Pennyfather ainda está hospedado aí no hotel? Foi bom a senhora ter telefonado, respondeu a senhorita McCoy. Nós estávamos preocupados em saber o que fazer. Aconteceu alguma coisa ao cônego Pennyfather? Será que ele sofreu algum acidente? Não, nada disso. Mas nós o esperávamos de volta de Lucerna na sexta-feira ou no sábado. Isso mesmo. Mas ele não retornou. Bem, na verdade isso não surpreende. Ele reservara o quarto, reservara até ontem, mas não apareceu ontem, nem mandou dizer nada. As coisas dele ainda estão aqui, a maior parte da bagagem. Ficamos sem saber o que fazer. É claro que a senhorita Coleridge apressou-se para concluir. Nós sabemos que o cônego às vezes é bastante esquecido. A senhora tem toda a razão. Isso dificulta as coisas para nós. Estamos com o hotel lotado. O quarto dele está reservado para outro hóspede. E acrescentou: A senhora não tem ideia de onde ele está? A senhora McGray confessou com amargura. Aquele homem pode estar em qualquer lugar. Logo conteve-se. Bem, muito obrigada, senhorita Corge. Se houver algo que eu possa fazer, ela sugeriu num tom solidário. Acho que em breve terei notícias dele, respondeu o governante. Agradeceu a senhorita Corge e pôs o fone no gancho. Sentou-se junto ao telefone. Parecia perturbado. Não temia pela segurança pessoal do cônego. Se ele tivesse sofrido um acidente, a essa hora ela já teria sido informada. Tinha certeza disso. Aliás, não se poderia dizer que o cônego fosse propenso a acidentes. Era o tipo de pessoa que se costumava chamar de desligada, e parecem gozar os desligados de proteção divina. Mesmo sem prestarem atenção, as coisas escapam incolúbeis a tudo. Não, a senhora McGray não imaginava o cônego Pennyfather gemendo em um leito de hospital. Ele estaria andando por aí com seu jeito alegre e inocente, batendo papo com algum amigo. Talvez ainda estivesse no estrangeiro. O problema é que o assediado Simons estava para chegar naquela noite, e ele esperava ser recebido pelo dono da casa. Ela não podia contactar o assediado Simons porque não sabia onde ele estava no momento. Era uma complicação enorme, mas, como toda situação difícil, tinha seu lado bom. E o lado bom, nesse caso, era o próprio assediado Simons. Ele sim saberia o que fazer. Ela poria o problema nas mãos dele. O assediado Simons era o extremo oposto ao patrão da senhora McGree. Sabia para onde ia, o que estava fazendo e tinha sempre uma convicção profunda a respeito do que deveria fazer, e a fazia. Era um homem confiante. Assim, quando ele chegou e se deparou com as explicações, desculpas e inquietações da senhora McRae, mostrou-se uma torre de segurança. Ele também não se sentia alarmado. Vamos, não se aflija, senhora McRae, disse o hóspede em seu estilo jovial, sentando-se à mesa para usufruir da ceia que ela lhe preparara. Encontraremos aquele distraído. Já ouviu falar naquela história a respeito de Chatterton? G.K. Chesterton, o escritor. Em certa ocasião, havia viajado para participar de algumas conferências e escreveu o seguinte telegrama à esposa: Estou na estação de Greenway. Onde é que eu Peraí, gente. Estou na estação de Greenway. Onde é que eu deveria estar? Ele riu e a senhora McGree sorriu obedientemente. Não achava a história muito engraçada, porque se referia precisamente ao tipo de coisa que o cômico Pennyfather era capaz de fazer. Ah, disse o assediado Simons, encantado. Disse o assediado Simons encantado. Uma das suas excelentes costeletas de vitela. A senhora é uma cozinheira maravilhosa. Espero que meu velho amigo saiba valorizá-la. As costeletas de vitela seguiram-se. Ah, tá. Peraí, gente. As costeletas de vitela seguiram-se pequenos pudins com calda de amoras pretas. A senhora McQuay lembrara de que esse era um dos doces favoritos do assediado.
E depois, o santo homem entregou-se à tarefa de rastrear o amigo desaparecido. Dirigiu seu telefone com vigor e uma completa indiferença pelo custo de interurbanos, o que fez com que a senhora McGray apertasse os lábios ansiosa, embora na verdade não censurasse o assediado, já que realmente era preciso descobrir onde estava o patrão. Tendo inicialmente cumprido o dever de se comunicar com a irmã do cônego, que pouco sabia das idas e vindas do irmão e, como de costume, não tinha a menor ideia de onde ele pudesse estar, o assediado alargou o campo de pesquisas. Novamente falou com a Bertrand, informando-se com a maior minúcia possível. O cônego saiu de lá ao anoitecer do dia 19, levou uma sacola da BEA, aqui está como uma sigla, tá, gente? BEA. Mas o resto da bagagem ficou no quarto, devidamente reservado por ele. Declarou que iria tomar parte num congresso em Lucerna. Não se encaminhou direto do hotel para o aeroporto. O porteiro, que o conhecia bem de vista, pusera em um táxi e informara o endereço do Clube Ateneu, conforme solicitaram o cônego. Gente, esse Clube Ateneu não sei se eu já falei aqui, já apareceu em uma série que eu gosto muito, The Big Bang. Vamos continuar aqui. Essa foi a última vez que o cônego Pennyfada foi avistado no hotel Bertrand. Havia ainda um pequeno detalhe. Ele se esquecera de entregar a chave do quarto e a levara consigo, e não era a primeira vez que isso acontecia. O assediado Simon refletiu por alguns minutos antes de fazer uma nova ligação. Podia ligar para o aeroporto em Londres. Isso na certa tomaria algum tempo, mas havia um caminho mais curto. Telefonou para o Dr. Yeske. Gente, que nome difícil. Yesgarden. Acho que é assim, vou pronunciar assim, Yesgarden. Um erudito especialista em hebraico, que com toda certeza participara do congresso. O Dr. Yesgarden estava em casa. Tão logo soube quem lhe falava. Iniciou um discurso torrencial dedicado quase todo a criticar de maneira depreciativa dois trabalhos que haviam sido lidos no congresso em Lucerna. Fraquíssimo aquele Okharov. Fraquíssimo aquele Okharov. Disse ele, fraquíssimo. Não sei como é que ele se faz passar por um erudito, coisa que ele absolutamente não é. Sabe o que foi que ele disse? O assediado suspirou e teve de se mostrar firme com o Dr. Yesgarden. Senão, possivelmente, o resto da noite seria gasto em críticas a outros participantes do congresso, em Lucerna. Com alguma relutância, o Dr. Yesgarden fixou-se em assuntos mais pessoais. Pennyfather? Indagou ele. Pennyfather? Deveria ter estado lá. Não sei por que não apareceu. Disse que iria. Disse-me isso na semana passada, quando o encontrei no Clube Ateneu. Quer dizer que ele não foi ao congresso? Foi o que eu disse, e deveria ter ido. Por acaso sabe por que ele não esteve lá? Será que enviou alguma desculpa? Como é que eu vou saber? Posso afirmar-lhe que ele me disse que iria ao congresso. Sim, agora eu me lembro. Ele era esperado. E várias pessoas notaram sua ausência. Pensaram que talvez tivesse ficado resfriado. O tempo anda muito traiçoeiro. Ele estava prestes a retomar suas críticas aos colegas, mas o assediado desligou o telefone. Descobriram um fato que, pela primeira vez, lhe provocava uma certa inquietação. O cônego Pennefather não comparecera ao congresso em Lucerna. Pretendia ir a esse congresso. Parecia extraordinário ao assediado que ele não estivesse lá. Evidentemente, o velhote deveria ter embarcado no avião errado, embora a Béa tomasse maior, o maior cuidado com os passageiros, de modo a evitar esse tipo de ocorrência. Será que o cônego Pennefather esquecera a data em que devia comparecer ao congresso? Não era impossível, mas nesse caso, para onde teria ido? Telefonou então para o aeroporto. A operação exigia muita paciência. A ligação era transferida de uma sessão para outra. Por fim, porém, o assediado estava de posse de um fato definitivo. O cônego Pennefather reservara um assento no voo das 21h40 do dia 18 para Lucerna, mas não embarcaram no avião. Estamos fazendo algum processo, disse o assediado Simon à senhorita McRae, que assistia a tudo. Vejamos então, com quem devo falar agora? Esses telefonemas todos vão custar um dinheirão, ela comentou. É verdade, concordou a assediado Simon. Mas temos que rastreá-lo, compreende? Ele não é um menino. O senhor acha que algo possa ter realmente acontecido com ele? Espero que não. Creio mesmo que não aconteceu nada.
senão a senhora já saberia. Ele, bem, sempre levava consigo o nome e o endereço, não? Sim, senhor. Sempre levava cartões de visita, levava cartas também, e papéis de todos os tipos na carteira. Bem, então acho que não deve estar num. Desculpa, gente. Bem, então acho que não deve estar num hospital, disse o assediado. Vejamos. Quando deixou o hotel, tomou um táxi para o Clube Ateneu. Vou telefonar para lá. No Clube Ateneu, o assediado Simons colheu algumas informações precisas. O cônego Pennefather, que era muito conhecido no clube, jantara ali às 19h30 na noite do dia 19. Foi então que algo a que ele não dera importância até então chamou a atenção do assediado. A passagem aérea era para o dia 18, mas o cônego saiu do hotel Beltrão no dia 19 em um táxi rumo ao Ateneu, tendo mencionado que ia participar de um congresso em Lucerne. Começava a aparecer alguma luz. Aquele velho tolo, pensou o assediado, tendo contudo o maior cuidado em não dizer nada diante da senhora McGray. Enganou-se na data. O congresso era no dia. Peraí. Enganou-se na data. O congresso era no dia 19, disse. Disso eu tenho certeza. Provavelmente ele pensava que estava embarcando no dia 18. Enganou-se no dia. O assediado prosseguiu cuidadosamente em sua reconstituição. O cônego devia ter ido ao Clube Ateneu para jantar, e de lá teria ido para o aeroporto de Caskilton. Nossa, gente, esses nomes, viu? Caskilton. Vou pronunciar Caskilton. Aí, provavelmente, lhe disseram que sua passagem era para o dia anterior. Ele então compreendeu que o congresso do qual pretendia participar já terminara. Isso foi o que aconteceu, garanto, disse o assediado. E explicou seu raciocínio à senhora McGray, que o achou plausível. Depois disso, o que teria feito ele? Pode ter voltado ao hotel, sugeriu a senhora McGray. Não teria vindo direto para cá, quer dizer, direto para a estação de trem? Não, que a bagagem dele estava no hotel. Pelo menos teria telefonado para que mandassem a bagagem. É verdade, senhor. É verdade, concordou a assediado. Muito bem. Admitamos que os acontecimentos se passaram desse modo. Ele saiu do aeroporto com a maleta e voltou ao hotel. Ou pelo menos iniciou o trajeto de regresso ao hotel. Talvez tenha jantado. Não, já havia jantado no Ateneu. Muito bem, voltou para o hotel, mas não conseguiu chegar até lá. Fez uma pausa e depois disse indeciso. Será que voltou mesmo ao hotel? Parece que ninguém o viu por lá. O que poderia ter acontecido então com ele no caminho? Talvez tenha encontrado alguém, disse a senhora McGray, também em dúvida. Sim, claro, é perfeitamente possível. Um velho amigo que ele não via há muito tempo. Poderia ter ido para o hotel ou para a casa desse amigo, mas não ficaria 3 dias lá. Não se esqueceria durante 3 dias de que deixara a bagagem num Bertrand. Teria telefonado para saber dela. Teria ido buscá-la ou, num ataque agudo de distração, teria vindo direto para casa. 3 dias de silêncio. Isso é que é inexplicável. E se ele sofreu um acidente? Sim, senhora Megway, isso também é possível. Podemos procurá-lo nos hospitais. Mas a senhora não disse que ele andava sempre com uma porção de papéis que o identificariam facilmente? Hum, só vejo agora uma saída. Ela olhou para o assediado apreensivo. Acho, disse brandamente o assediado. Acho que temos que recorrer à polícia. Final do capítulo 11, pessoal. Vamos para o capítulo 12. Miss Marple não encontrara dificuldade em aproveitar devidamente sua estada em Londres. Fez uma porção de coisas que, em suas rápidas viagens anteriores à capital, jamais tivera tempo de fazer. Lamentavelmente, no entanto, ela não chegou a aproveitar as amplas facilidades de que dispunha para se entregar a atividades de natureza cultural. Não visitou galerias de pintura nem museus. Tampouco lhe ocorrera a ideia de assistir um desfile de moda. O que ela fez foi visitar as seções de louças e cristais das grandes lojas de departamento, bem como as seções de roupas de cama e mesa, e chegou mesmo a adquirir alguns tecidos para estofamento em uma liquidação. E depois de empregar o que considerava uma soma considerável nesses investimentos de natureza doméstica, proporcionou a si mesma o deleite de algumas excursões. Foi a locais de que se lembrava dos tempos de mocidade, levada às vezes apenas pela curiosidade de verificar se ainda existiu. Após uma agradável siesta, é, acho que é sexta, saía
saía evitando, quando possível, as atenções do porteiro, já que ele tinha absoluta convicção de que senhoras da idade e da fragilidade dela só deviam andar de táxi. Ela então encaminhava-se para um ponto de ônibus ou uma estação de metrô. Compraram um pequeno guia que indicava os ônibus e seus percursos e um mapa do transporte subterrâneo, e planejava com cuidado as excursões. Algumas tardes passeava satisfeita e nostálgica por Evelyn Garden ou Osborne Square, murmurando consigo mesmo. Sim, ali era a casa da senhora Van Dylen. Van Dylen, é isso. É claro que agora tem um aspecto muito diferente. Parece que foi reformada. Meu Deus, vejo que tem 4 campainhas, 4 apartamentos, suponho. Essa praça teve sempre um aspecto antiquado, tão simpático. Um pouco envergonhada, fez uma visita ao Museu de Cera da Madame Tussauds. Um prazer inesquecível dos tempos de infância. Eita, gente. Tá jogando mais que tudo. Em Westball, eu acho que é Westball, né? Ward Bonsgrove procurou em vão pela tinturaria Bradley. Sua tia Ellen sempre confiava a Bradley a limpeza do seu casaco de pele de foca. Nossa, pele de foca. Olhar vitrines comuns não era algo que seduzisse Miss Marple. Ela, porém, divertia-se descobrindo modelos modernos de tricô, novas variedades de lã para tricotar e outras preciosidades afins. Fez uma excursão especial a Richmond, a fim de rever a casa onde morava seu tio-avô Thomas, o almirante reformado. O bonito terraço ainda existia, mas a casa fora transformada em apartamentos. Mais penoso ainda foi o caso de London Square, onde viveram com relativo esplendor uma prima distante, Lady Mary. Lá se erguia agora um gigantesco arranha-céu de aspecto modernista. Ela balançou a cabeça tristemente e disse com firmeza a si mesma: sei que precisa haver progresso, mas a prima Edel se contorceria na sepultura se soubesse disso. Em uma tarde especialmente amena e agradável, Miss Marple embarcou em um ônibus que levou a Batsea Bridge. Planejava entregar-se ao duplo prazer de dar uma espiada sentimental em Princess Terrace Mansions, onde vivera outrora uma antiga governanta sua, e visitar Berkshire Park. A primeira parte do programa fracassou. A antiga residência. Desculpa, gente. Estou gravando isso de manhã cedinho, estou meio engasgado aqui. A antiga residência da senhorita Letsbury desaparecera sem deixar vestígios e fora substituída por um grande monte de concreto reluzente. Miss Marple dirigiu-se então ao Berkshire Park. Sempre apreciara as longas caminhadas, mas sabia agora que sua capacidade de caminhar já não era mais a mesma. Bastava meio quilômetro para cansá-la, pensou, porém, que poderia dar conta da travessia do parque, chegando até a Chelsea's Bridge, e lá descobriria uma linha de ônibus que lhe servisse. Aos poucos, porém, seus passos tornaram-se cada vez mais lentos, e foi com satisfação que descobriu uma casa de chá situada em Caramanchão, à margem do lago. Apesar da friagem do outono, ainda servia um chá ali, mas hoje não havia muita gente. Apenas algumas mães com seus bebês nos carrinhos e alguns casais namorados. Miss Marple colocou uma xícara de chá e 2 fatias de pão de ló em uma bandeja. Levou-a cuidadosamente até uma mesa e sentou-se. Era um bom chá que estava precisando. E desculpe, escolhi uma palavra e perdi totalmente entendido. Era de um bom chá que estava precisando. Forte, quente, reanimador. Revitalizada, ela olhou ao redor e de repente avistou algo que a fez ajeitar-se na cadeira. Que estranha coincidência. Estranhíssima. Primeiro na Hermes e Nave Stories e agora ali. Que lugares mais inesperados aqueles dois escolhiam. Mas não, ela estava enganada. A senhora Marple retirou da bolsa um par de óculos com um grau mais forte. Sim, estava enganada. Notava-se uma certa semelhança, é claro. Os cabelos louros, compridos, mas não era Bess Sedgwick. Era alguém mais jovem. É claro, era filha dela. A mocinha que entrara no Bertrand com um amigo da Lady Selina Hesse, o coronel Scombe. Mas o homem era o mesmo que almoçara com Lady Sedgwick na Army e Nevis Store. Quanto a isso, não havia a menor dúvida. O mesmo perfil bonito, olhar aquilino, o mesmo corpo esguio e rijo,
a mesma obstinação predatória e, sim, a mesma atração forte e viril. Isso não é nada bom, disse Miss Marple a si mesma. Isso não é nada bom. É cruel, inescrupuloso. Não gosto de ver essas coisas. Primeira mãe, agora filha. O que significa isso? Boa coisa não era, disse ela. Disso ela tinha certeza. Raramente Miss Marple concedia a alguém o benefício da dúvida. Invariavelmente pensava o pior. Ela sempre afirmava, e em 90% das vezes ela tinha razão. Aqueles encontros estavam certa disso. Eram mais ou menos secretos. Ela então notou o modo como os dois se debruçavam sobre a mesa, até quase tocarem as cabeças, e a seriedade com que falavam. O rosto da moça. A senhora Murphy tirou os óculos, limpou as lentes com cuidado e tornou a colocá-los. Sim, aquela moça estava apaixonada, perdidamente apaixonada, como só os jovens podem ficar. Mas como é que os tutores dela concediam que a menina andasse assim, solta pela cidade de Londres e marcasse encontros clandestinos em Betsy Park? Uma moça tão bem criada, tão bem educada, bem criada demais, sem dúvida. A família dela com certeza pensava que ela estava em um local muito diferente. Ela provavelmente tivera que mentir. Ao sair, Miss Marple passou lentamente pela mesa onde estavam os namorados. Tão lentamente quanto era possível sem que atraísse a atenção dos dois. Infelizmente, falavam em voz tão baixa que ela não pôde escutar o que diziam. O homem falava, a menina escutava, meio feliz, meio assustada. Quem sabe estão planejando fugir, pensou Miss Marple. Ela ainda é menor. Miss Marple atravessou um pequeno portão que dava para a calçada do parque. Havia automóveis estacionados ao longo da calçada e ela parou ao chegar a um deles. Não entendia muito de automóveis, mas um carro como aquele não aparecia com frequência. Por isso, ela reparara nele e não esquecera. Um sobrinho neto, que era um apreciador das corridas de automóvel, dera-lhe algumas informações sobre esse tipo de veículo. Era um carro de corrida, de marca estrangeira, da qual não conseguia lembrar o nome. Mas não era só isso. Ver aquele mesmo carro, ou exatamente igual, no dia anterior, numa rua lateral perto do Hotel Bertrand. Prestar atenção nele não só por causa do tamanho e da aparência comum, mas porque o número da placa do carro despertara nela uma vaga recordação, um vestígio de associação de ideias em sua memória. FAN 2266. FAN é F-A-N, tá, gente? Essa é a placa, no caso. FAN 2266. Isso a fez pensar em sua prima Fanny Godfrey, a pobrezinha da Fanny, que dizia gaguejando: Tenho dois finais. Aproximou-se um pouco mais do carro e confirmou o número da placa. Sim, estava certo. FAN 2266. Era o mesmo carro. Miss Marple, sentindo a fadiga aumentar a cada passo, chegou ao outro lado da Chelsea Bridge e estava tão exausta que chamou decidido o primeiro táxi que passou. Sentia-se inquieta, preocupada, com a sensação de que deveria tomar uma providência com relação ao que havia presenciado. Mas o que exatamente deveria fazer a respeito daqueles estranhos acontecimentos? Era tudo tão indefinido. Fixou os olhos, distraída nas manchetes dos jornais. Últimas notícias sobre o assalto ao trem, dizia uma delas. A história do maquinista, dizia a outra. Que coisa! Ela pensou. Quase todos os dias havia assalto a bancos, trens, carros fortes. O crime parecia ter passado dos limites. Final do capítulo 12, pessoal. Vamos para o capítulo 13. Capítulo 13. Lembrando vagamente um zangão, o inspetor-chefe Fred Davis zanzava pelas salas do Departamento de Investigações Criminais, cantarolando baixinho. Era uma conhecida mania sua, que não causava maior interesse, dando apenas motivos para as pessoas comentarem que o pai andava farejando caça outra vez. As reflexões do inspetor-chefe levaram-no por fim à sala do inspetor Campbell, que se encontrava sentado à sua mesa com expressão de aborrecimento. O inspetor Campbell era um rapaz ambicioso que considerava extremamente tediosa a maioria das suas ocupações. Isso não impedia de realizar com eficiência as tarefas que lhe eram entregues. Seus superiores viam-no com bons olhos, gostavam do que ele fazia e, de vez em quando, diziam-lhe algumas palavras de estímulo ou elogio. Bom dia, inspetor-chefe, disse respeitosamente o inspetor Campbell quando o pai entrou em seu escritório. É claro que,
Pelas costas, Campbell também chamava Dave de pai, como faziam todos. Mas ainda não tinha tempo de casa suficiente para falar-lhe assim cara a cara. Em que lhe posso ser útil, inspetor? Perguntou Campbell. Lá, 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 cantarolava o inspetor-chefe ligeiramente desafinado. Combinou comigo, né, gente? Por que me chamam de Mary quando meu nome é Senhorita Gibbs? Após a inesperada ressurreição de uma esquecida comédia musical, Dave puxou uma cadeira e sentou-se. Está ocupado? Perguntou ele. Não muito. As voltas com um caso de desaparecimento, não é isso? Ocorrido num hotel. Como é mesmo o nome do hotel? Bertrand, correto? Sim, senhor. Hotel Bertrand. Infração do horário de venda de bebidas? Lenocínio? Não, não, senhor, respondeu o inspetor Campbell, levemente chocado ao ouvir a menção de tais crimes no caso que dizia respeito ao Hotel Bertrand. O lugar é muito agradável e calmo, a moda antiga. Será? Indagou o pai. Será mesmo? Bem, isso é interessante. O inspetor Campbell ficou curioso em saber por que aquilo seria interessante. Não quis fazer perguntas, já que a alta hierarquia andava toda de mau humor desde o assalto ao trem postal, o qual representara um êxito espetacular para os criminosos. Campbell olhou para o rosto largo e bovino do pai e pensou, como já fizera diversas vezes antes, como é que o inspetor-chefe deve chegar à alta posição que ocupava e por que faziam dele tão bom juízo no departamento. Deve ter sido bom no tempo dele, mas agora temos excelentes detetives que merecem uma promoção assim que os velhotes desocuparem o caminho. Mas o velhote começara a cantarolar outra canção, estremeando-a com uma palavra aqui e outra ali. Diga-me, linda estrangeira, existem lá outras como tu? Entoou o inspetor-chefe, e logo, num falsete repentino, algumas, meu bom senhor, e moças tão meigas jamais conhecestes. Não, vejamos, acho que confundimos musicais. Floradora foi também um belo espetáculo. Creio que ouvi falar a respeito, disse o inspetor Campbell. Sua mãe deve ter cantado essa canção para enganar você, comentou Dave. Mas o que é que está havendo no Hotel Bertrand? Quem desapareceu? Como e por quê? O cônego Pennefather, um clérigo idoso. Caso chato, não? O inspetor Campbell sorriu. Sim, senhor. De certo modo é bem chato. Como é que ele é? Quem? O cônego Pennefather? Sim. Você tem uma descrição dele, não tem? Claro. Campbell remexeu os papéis e leu. 1,72 m de altura, cabelos brancos, meio corcunda, e desapareceu do Hotel Bertrand. Quando? Cerca de uma semana atrás, no dia 19 de novembro. E só agora eles deram parte. Levaram muito tempo, não? Bem, parece que esperavam que o velho voltasse a pouco. Tem alguma ideia do que está por trás disso? Indagou o inspetor-chefe. Será que um homem decente e temente a Deus teria sumido de repente com a mulher de um dos curadores da igreja? Ou será que ele é um desses velhotes distraídos que não sabem por onde andam? Bem, inspetor-chefe, creio que se trata da última hipótese. O cônego já se perdera antes. Como? Desapareceu de um respeitável hotel do West End? Não, isso ele ainda não fez, mas já deixou de voltar para casa no dia esperado. Às vezes, vai se hospedar na casa dos amigos num dia em que não convidam, ou deixa de ir quando eles os esperam. Essas coisas. Sim, disse o pai. Tudo isso parece muito natural, direito e bem planejado, não? Quando foi exatamente que ele desapareceu? Na quinta-feira, 19 de novembro. Deveria comparecer a um congresso em. Curvou-se e examinou os papéis sobre a mesa. Ah, sim, o CERN. Na Sociedade de Estudos Bíblicos e Históricos. Esse é o nome inglês da sociedade que, segundo creio, é alemã. E o congresso se realizava em Lucerna? O velhote. Suponho que seja um velhote. 63 anos, pelo que sei. O velhote, então, não apareceu mais? O inspetor Campbell puxou para seus papéis e relatou ao inspetor-chefe os fatos que haviam sido comprovados. Não dá a impressão de ter fugido com um menino do coral, observou Dave. Espero que no fim ele apareça, disse Campbell. Mas estamos investigando naturalmente. O senhor está especialmente interessado no caso? Mal podia conter a curiosidade. Não, respondeu Dave pensativo. Não estou interessado no caso em si. Não vejo nele nada que desperte interesse. Houve uma pausa, durante a qual evidentemente ficaram implícitas as palavras bem, então. Mas o que o inspetor Campbell não ousaria articular em voz alta. O que realmente me interessa, continuou Dave, é a data.
E o Hotel Bertrand, é claro. É um hotel muito bem administrado, nunca houve queixas em seu respeito. Isso é ótimo, sem dúvida, disse o inspetor-chefe. Acrescentou pensativo. Mas eu gostaria de dar uma espiada no local. Certamente, respondeu Campbell. Quando quiser. Eu estava pensando em dar um pulo lá. Nesse caso, eu poderia ir com você, propôs Dave. Não é que eu queira me intrometer, gostaria apenas de dar uma olhada no local. E esse assediado desaparecido, ou quem quer que ele seja, é um bom pretexto. Não precisa me chamar de senhor quando estivermos lá. Você é quem estará no comando. Serei seu secretário. O inspetor Campbell começou a interessar-se. O senhor acha que o hotel está de algum modo ligado a outros crimes? Até agora não há razão para concluirmos isso, disse o inspetor-chefe. Mas você sabe como são essas coisas. Às vezes temos um. Nem sei que palavra empregar. Às vezes temos um palpite, digamos. E o Hotel Bertrand parece bom demais para ser verdade. Voltou a personificar o zangão, cantarolando Let's All Go Down the Street. Os dois detetives saíram juntos. Campbell, num terno muito elegante, tinha um ar de dignidade. O inspetor-chefe, com uma roupa velha e despojada, parecia recém-chegado do campo. Com seus estilos distintos, os dois combinavam muito bem, mas o olhar astuto da senhorita Coleridge, ao se erguer do registro de hóspede, identificou logo os detetives. Desde que dera parte do desaparecimento do cônego Pennefather e tivera contato com um elemento subalterno da polícia, estivera aguardando uma visita daquela natureza. Um cochilo sussurrado, um cochicho sussurrado à sua auxiliar, que estava por perto, fez com que essa se pusesse à frente da recepção, pronta a atender a quaisquer solicitação dos hóspedes. Enquanto isso, a senhorita Coleridge caminhou discretamente até eles e encarou os dois homens. O inspetor Campbell colocou seu cartão sobre o balcão da recepção diante da senhorita Coleridge, e ela lhe fez um sinal com a cabeça, alongando o olhar até a figura gorda metida num paletó maltratado atrás de Campbell. Ela notou que eles se fizeram um pouco de lado, se viraram um pouco de lado e observava a sala e seus ocupantes. Entregue ao prazer aparentemente ingênuo de contemplar o espetáculo daquela gente aristocrática e bem educada em ação. Querem vir até o escritório? Ela perguntou. Lá talvez possamos conversar mais à vontade. Sim, creio que será melhor. Que belo local, comentou o homem gordo com o ar bovino virando a cabeça para a senhorita Corte. Muito confortável, acrescentou, olhando com aprovação para a enorme lareira. Elegância e conforto à moda antiga. Ela sorriu, visivelmente satisfeita. De fato, orgulhamos-nos de proporcionar conforto aos nossos hóspedes. Ela respondeu, voltou-se para sua assistente. Assuma o meu lugar, sim, Alice. O livro de registros está ali. Lady Jocelyn chegará daqui a pouco. Com toda certeza pedirá para trocar de quarto, assim que vir o que lhe demos. Mas você deve explicar a ela que estamos com a casa lotada. Se for necessário, mostre a ela o número 340, no terceiro andar, e propõe a troca. O número 340 não é um dos melhores quartos, e garanto que ela ficará satisfeita com o quarto atual, logo que vir o outro. Sim, senhorita Court, farei isso. E lembre ao coronel Mortimer, acho que é Mortimer, tá, gente? E lembre ao coronel Mortimer que os binóculos dele estão aqui. Ele me pediu para guardá-los hoje de manhã. Não deixe de sair sem os binóculos. Sim, senhorita Cord. Cumpridas essas obrigações, a senhorita Cord olhou para os dois homens, passou por baixo do balcão e encaminhou-se para uma porta lisa de mogno que não ostentava nenhum letreiro. Abriu a porta e as visitas entraram em um pequeno escritório de aspecto muito sóbrio. Os três se sentaram. O hóspede desaparecido é o cônego Pennefather, pelo que sei, disse o inspetor Campbell olhando para as suas anotações. Tenho aqui o relatório do sargento Waldell. Quer ter a bondade de me dizer com suas próprias palavras o que foi que ocorreu? Não creio que o cônego Pennefather tenha desaparecido no sentido usual da palavra, explicou a senhorita Corte. O senhor sabe. Eu acho que ele deve ter se encontrado com alguém em algum lugar, um velho amigo ou coisa parecida. E ido com ele a alguma reunião de eruditos ou algo do tipo. Ele é tão distraído. A senhora o conhece há muito tempo? Sim, ele vem se hospedando aqui, deixe-me ver. Há pelo menos há 5 ou 6 anos, creio. A senhora também já está aqui há bastante tempo, não? Interveio de repente o inspetor-chefe. Estou aqui, deixe-me ver, há 14 anos, ela respondeu. É um belo local, repetiu Dave. O cônego Pennefather costumava hospedar-se aqui quando vinha a Londres, não é? Sim, sempre nos procura.
Escreveu antes, mandando reservar no quarto. Por escrito, ele é muito menos vago do que pessoalmente. Reservou o quarto dos dias 17 a 21. Durante esse período, esperava estar ausente 1 ou 2 noites. E explicou que queria ficar com o quarto enquanto estivesse fora. Frequentemente fazia isso. Quando a senhora começou a se preocupar com a ausência dele? Perguntou Campbell. Bem, na verdade eu não me preocupei, mas a situação era complicada. O quarto estava reservado para outro hóspede a partir do dia 23. Quando me dei conta, a princípio não havia notado, de que ele não tinha voltado de Lugano. Lucerna, segundo as minhas notas, interrompeu Campbell. Sim, sim, creio que era Lucerna. Algum congresso arqueológico? De qualquer forma, quando me dei conta de que ele não voltara e de que a bagagem dele ainda estava no quarto, vi que isso causaria uma confusão. O senhor compreende, estamos com o hotel lotado. Nessa época do ano e tínhamos um hóspede para ocupar o quarto. A senhora Downes, que mora em Limer Regis. Gente, desculpa, me engasgo porque eu penso na pronúncia em inglês de algumas palavras que eu posso falar aqui com uma pronúncia em português. Por exemplo, essa Regis, né? Provavelmente é Limer Regis, alguma coisa do tipo em inglês, né? Mas posso falar Limer Regis. Vamos lá. Ela sempre fica com esse quarto. Foi então que a governanta dele telefonou. Estava preocupada. Segundo a informação do assediado Simons, o nome da governanta é Sra. McRae. A senhora a conhece? Não, não pessoalmente, mas já falei com ela no telefone 1 ou 2 vezes. Parece uma mulher de toda confiança e trabalha há muitos anos para o cônego Pennyfather. Naturalmente está preocupada. Creio que ela e o assediado Simon já falaram com amigos e parentes, mas ninguém sabe por onde anda o cônego. E uma vez que o cônego Pennyfather estava esperando a chegada do assediaco, que vinha passar uns dias em sua casa, é esquisitíssimo realmente que ele não tenha voltado. O cônego é normalmente distraído assim? Indagou Dave. A senhorita Corge o ignorou. Aquele homem zarrão, presumivelmente o sargento auxiliar, estava se intrometendo mais do que devia. E agora soube, continuou a senhorita Corge com uma voz de quem estava incomodada. E agora soube pelo assediaco Simons que o cônego não compareceu ao congresso de Lucerna. Ele mandou avisar que não iria? Acho que não. Não daqui. Não passou telegrama nem enviou qualquer outro aviso. Aliás, nada a respeito desse congresso de Lucerna. O que me preocupa em relação a esse caso é aquilo que se refere a nós. Saiu nos, ves... Saiu nos Vespentinos a notícia de que ele desapareceu. Não disseram que estava hospedado aqui e espero que não o digam. Não queremos a imprensa no hotel. Nossos hóspedes não gostariam disso. Ficaríamos muito gratos ao senhor, inspetor, se pudesse manter os jornalistas longe daqui. Afinal, não foi aqui que o cônego desapareceu. A bagagem dele ainda está aqui? Sim, no depósito de bagagem. Se ele não foi para Lucerna, os senhores já encararam a hipótese de um atropelamento ou coisa parecida? Não lhe aconteceu nada disso. De fato, parece muito, muito curioso, ela disse com um leve tom de interesse na voz. Fico tentando imaginar para onde ele teria ido e por quê. O inspetor-chefe encarou-a compreensivo. Justamente, disse ele, a senhora só está pensando no caso do ponto de vista do hotel. É muito natural. Pelo que sei, disse o inspetor Campbell, consultando novamente suas notas. O cônego Pennefather saiu daqui por volta das 18h30 da quinta-feira, dia 19. Levou consigo uma pequena maleta e partiu num táxi, pedindo ao porteiro que desse ao motorista o endereço do Clube Ateneu. A senhorita Collins balançou a cabeça concordando. Sim, parece que ele jantou no Ateneu. O assediaco Simons me contou que foi lá que o viram pela última vez. Havia certa firmeza na voz da senhorita Collins quando ela transferiu do Hotel Bertrand para o Clube Ateneu a responsabilidade de ter visto o cônego pela última vez. Isso aqui tá meio estranho, né, gente? Não confio tanto dela, não, mas ela tá querendo muito tirar a atenção dos policiais do hotel. Isso é estranho. Vamos lá. Nada melhor do que obter os fatos corretamente, disse Dave numa voz calma e grave. E aqui temos os fatos, corretamente expostos. O cônego saiu daqui com uma sacola azul da BOAC. Isso é uma sigla também, parece, tá? A gente tá tudo em maiúsculo. BOAC. Vou repetir aqui. E aqui temos os fatos, corretamente expostos. O cônego saiu daqui com uma sacola azul da BOAC ou coisa parecida. Era uma sacola azul da BOAC, não era? Saiu e não voltou e pronto. Como os senhores veem, não posso ajudá-los. Ela respondeu, mostrando-se ansiosa para levantar e retornar ao trabalho. A senhora realmente parece que não pode nos auxiliar, disse o inspetor-chefe.
mas talvez alguma outra pessoa possa fazer, acrescentou. Outra pessoa? Sim, Pen. Sim, outra pessoa, insistiu Dave. Um dos empregados, talvez. Não creio que ninguém saiba de nada. Se soubessem, teriam vindo me contar. Talvez viessem, talvez não. O que quero dizer é que teriam contado à senhora se soubessem de algo concreto. Mas eu me refiro mais a alguma coisa que o cônego possa ter dito. Que tipo de coisa? Questionou a senhorita Collard, um pouco surpresa. Bem, uma palavra casual que nos desse uma pista. Por exemplo, essa noite vou visitar um velho amigo a quem não vejo desde que nos encontramos no Arizona. Algo assim. Ou ainda, na próxima semana pretendo ir à casa da minha sobrinha para a crisma da filha dela. Quando se trata de pessoas distraídas, pistas como essa ajudam muito. Indicam no que a pessoa estava pensando. É possível que depois do jantar no Ateneu ele tivesse tomado um táxi e pensado: e agora? Para onde é que eu vou? E digamos, com a história da crisma na cabeça, pudesse ter ido para a casa da sobrinha. Compreendo o que o senhor quer dizer, ela disse com ar de dúvida. Não me parece provável. A gente nunca sabe quando pode dar sorte nesses casos, comentou bem-humorado o inspetor-chefe. Há também os hóspedes do hotel. Provavelmente o cônego Pennefather conhecia alguns, já que era um hóspede assíduo. Ah, sim, ela concordou. Vejamos. Já ouvi conversando com Lady Selina Hess e também com o bispo de Dulwich. Creio que são velhos amigos, foram colegas em Oxford. E a senhora Jameson e as filhas. Vêm da mesma região. É verdade, uma porção de gente. Está vendo? Ele insistiu. O cônego pode ter conversado com alguma dessas pessoas. Pode ter feito referência a um pequeno detalhe qualquer que nos forneça uma pista. Há alguém aqui no momento. Desculpa, gente. Há alguém aqui no momento que o cônego conheça bem? A senhorita Collard franziu a testa pensando. Bem, creio que o general Radley ainda está aqui. E temos também uma senhora idosa que veio do campo e que se hospedava aqui quando menina, segundo me contou. No momento, não recordo o nome dela, mas posso descobrir isso para os membros. Ah, sim, Miss Marple. Esse é o nome dela. Acho que ela conhece o cônego Pennefather. Bem, podemos começar por esses dois. E deve haver uma camareira, suponho. Claro, ela afirmou, mas ela já foi interrogada pelo sargento Walden. Eu sei, mas talvez não sobre esse prisma. E o garçom que servia a mesa dele? Ou Maiden? Acho que é. Maiden, né? Maiden, que fala. Vamos lá. Ah, sim, Henry, naturalmente. Ela se lembrou. Quem é Henry? Perguntou o pai. A senhorita Collard parecia quase ofendida. Para ela, era inconcebível que alguém não conhecesse Henry. Henry está aqui há tanto tempo que nem sei dizer, explicou. Quando o senhor entrou, deve tê-lo visto servir o chá. Trata-se então de uma personalidade, disse Dave. Lembro-me de tê-lo visto. Não sei o que seria de nós sem ele. Ela testemunhou com emoção. Ele é realmente maravilhoso. É como se ele fosse o responsável pela atmosfera do hotel, compreende? Talvez ele possa me servir um chá, disse Dave. Já que vi que tem muffins, gostaria de comer um bom muffin. Certamente, ela respondeu com certa frieza. Querem que mande servir o chá na sala de entrada? Ela perguntou, virando-se para um inspetor Campbell. Seria. O inspetor começou a responder quando de repente a porta se abriu e o Sr. Ruffles apareceu com sua presença imponente. Pareceu levemente surpreso, depois lançou um olhar indagador para a senhorita Collard. Ele explicou. Esses dois cavaleiros são da Scotland Yard. Sr. Ruffles. Gente, essas palavras, elas confundem muito a minha cabeça na hora de pronunciar. Vamos lá. Campbell apresentou-se. Detetive Inspetor Campbell. Ah, sim, sim, é claro, disse o Sr. Wolfs. O caso do cônego Pennefather, não? Um caso dos mais extraordinários. Espero que não tenha acontecido nada ao pobre velho. O mesmo digo eu, solidarizou-se a senhorita Cord. Um senhor tão bondoso. Um dos membros da velha guarda, acrescentou o Sr. Wolfs. Parece que os senhores recebem aqui um bom contingente da velha guarda, comentou o inspetor-chefe. É, creio que sim. O Sr. Wolfs respondeu. Sob muitos aspectos, somos sobreviventes de outros tempos. Temos nossos hóspedes certos, a senhorita Coleridge informou com orgulho. As mesmas pessoas vêm para cá ano após ano. Recebemos muitos norte-americanos de Boston e Washington, gente fina, educada. Apreciam nossa atmosfera inglesa. O Sr. Wolfs explicou, exibindo num sorriso os seus dentes alvíssimos. O inspetor-chefe observava-o pensativo. Campbell perguntou.
O senhor tem certeza de que não receberam nenhum recado do cônego? Um recado talvez que alguém possa ter esquecido de anotar ou passar adiante? Os recados telefônicos são sempre cuidadosamente anotados. A senhorita Cordy destacou com frieza na voz. Não posso nem conceber a possibilidade de um recado não ser transmitido a mim, ou a pessoa que esteja encarregada da recepção, afirmou ela, encarando o inspetor com firmeza. Campbell ficou desconcertado por um instante. Então o Sr. Ruffles acrescentou, também com um toque de indiferença na voz. O senhor sabe que já respondemos a essas perguntas antes. Fornecemos ao seu sargento. Não me recordo o nome dele agora. Todas as informações de que dispunhamos. O inspetor-chefe respondeu num tom meio familiar. Bem, o senhor compreende, as coisas ficaram um pouco mais sérias. Parece que não se trata apenas de um caso de distração. É por isso que me parece útil trocarmos algumas palavras com as duas pessoas que a senhora mencionou, o General Ridley e a Miss Mupple. Quer que eu providencie uma conversa com eles? O Sr. Ruffles não parecia nada satisfeito. O General Ridley é quase surdo. Não creio que seja necessário marcarmos uma conversa formal, disse Dave. Não queremos importunar ninguém. Pode deixar tudo conosco, basta que nos aponte as pessoas indicadas. É possível que o cônego Pennefather tenha mencionado algum plano, alguma pessoa com quem iria encontrar-se no Lucerno, ou que iria com ele até lá. Acho que vale a pena tentar. Deixa eu beber uma água, gente, que minha voz já tá começando a pegar. Vamos lá. Esse vai ser nosso último capítulo, tá, gente? Estamos terminando. Também porque já faz dias que eu não posto, literalmente semanas. No final aqui da leitura eu vou te explicar por quê. Vamos lá. O Sr. Ruffles parecia mais aliviado. Em que mais podemos servi-los? Perguntou. Tenho certeza de que o senhor sabe que nosso desejo é ajudá-lo em tudo. Pedimos apenas que compreenda nosso receio de que a imprensa venha incomodar os hóspedes. É claro, respondeu o inspetor Campbell. Eu gostaria de dar uma palavrinha com a camareira, disse o inspetor-chefe. Pois não, quando quiser, mas duvido muito de que ela tenha algo a dizer. Provavelmente não, mas talvez haja algum pequeno detalhe, alguma observação do cônego a respeito de uma carta ou de um compromisso. Nunca se sabe. O Sr. Office olhou o relógio. Ela começa a trabalhar às 18 horas, disse ele. Segundo andar. Enquanto esperam, gostariam de tomar um chá? Com certeza. Desculpa, eu completando aqui com a palavra que eu tirei da minha cabeça. Com prazer, disse prontamente o inspetor-chefe. Saíram juntos do escritório. A senhorita Cordy comentou. O general Radley deve estar na sala para fumantes. É a primeira sala, ao longo desse corredor à esquerda. Deve estar diante da lareira lendo o Times. E é possível, acrescentou discretamente, que esteja cochilando. Deseja que eu. Não, não, eu encontrarei, disse Dave. E a outra pessoa, a senhora idosa. Ela está sentada ali, junto à lareira. A senhorita Cordy apontou. Aquela de cabelos fofos que está fazendo tricô? Perguntou o inspetor-chefe, dando uma espiada. Poderia estar num palco. É a própria encarnação da tia-avó de todos nós. As tias-avós de hoje em dia não se parecem com ela, observou a senhorita Corte. Nem as avós, nem as bisavós. Ainda ontem esteve aqui a Marquesa de Balloway, que já é bisavó. Juro que não a reconheci quando entrou. Voltava de Paris, o rosto muito maquiado em branco e rosa, cabelos platinados, uma figura inteiramente artificial, suponho, mas estava maravilhosa. Ah, comentou o pai. Eu prefiro as velhinhas à moda antiga. Bem, muito obrigado. Virou-se para Campbell. O senhor não quer deixar o caso comigo? Sei que tem um compromisso importante. Campbell entendeu a deixa. É verdade, não creio que possamos conseguir grande coisa, mas vale a pena tentar. O Sr. Ruffles desapareceu no interior de seu gabinete particular, dizendo: Senhorita Courage, um momento, por favor. Ela o seguiu e fechou a porta quando passou. Gente, estou falando, está muito estranho. E esse cara está muito estranho também, esse Sr. Ruffles. Se eles não têm a ver, eles estão escondendo alguma coisa. Vamos lá. Ruffles caminhava de um lado para o outro, perguntou de forma ríspida. Por que querem falar com Rose? Wesley já fez todas as perguntas necessárias. Acho que são só perguntas de rotina, respondeu a senhorita Cordy, demonstrando incerteza. É melhor você falar com ela antes. A senhorita Cordy parecia um tanto assustada. Mas seguramente o inspetor Campbell não estou preocupado com Campbell, mas com o outro. Sabe quem é ele? Acho que não disse como se chamava. Um sargento qualquer, penso eu. Tem jeito de caipira. Caipira uma ova, alertou o Sr. Ruffles, abandonando sua elegância. Esse aí é o inspetor-chefe Dave, uma raposa velha e das mais espertas. É muito conceituado na Scotland, Escola antiga.
Uau, gente, eu acabei de pronunciar Scotland e Yade. Yade, porque tá com Y aí. É chato de pronunciar, gente. Scotland Yade. Só queria saber o que ele veio fazer aqui, farejando e se fazendo de caipira. Não estou gostando disso, nem um pouco. O senhor não está pensando, não sei o que pensar, mas estou lhe dizendo que não gosto nada disso. Ele pediu para ver alguém além da Lucy? Acho que vai falar com Amy. O Sr. Ruffles riu e ela também. Com Henry não precisamos nos preocupar. É verdade. E os hóspedes que conheciam o cônego Pennefather? O Sr. Ruffles tornou a rir. Quem se divertia com o velho Rayleigh, que se divertia com o velho Rayleigh, terá de botar a casa abaixo, aos gritos, e não conseguirá nada. Que tire bom proveito de Rayleigh e da Miss Marple, aquela velhota. Mas seja como for, não gosto de vê-lo farejando por aqui. Finalizamos o capítulo 13, pessoal. Vamos parar por aqui, né? Tá ficando bem interessante, bem interessante. Eu já estava gostando do livro, mas está com um tema muito bom de suspense no ar, né? O que realmente, quem realmente cometeu esse crime, né? A gente não sabe se ele morreu ou não, né? O Pennyfather, mas quem será que cometeu esse crime e por quê, né? Por quê? Pode ter a ver, eu acredito que sim, tem a ver com os crimes lá do que essa quadrilha aí tá fazendo, né? Na cidade. Mas também pode ter a ver com aquele caso lá da filha daquela mulher que eu esqueci o nome. Que é rica, né? Que tá querendo tomar conta do dinheiro dela. Pode estar óbvio, né? Com certeza está tudo interligado, mas como, como essa interligação, né? Que está sendo o grande mistério. Pessoal, nós lemos até metade do livro agora. Acabei de atualizar aqui no Scooby e me deu 50% exato. Então, provavelmente a gente só vai ter mais duas leituras se a gente mantiver essa duração aqui. Mas eu queria explicar para vocês por que ficamos semanas sem leituras aqui no podcast. Se você está acompanhando ao vivo, você deve ter ficado até chateado de tipo assim, sumiu, gente. Quanto que aconteceu? Eu descobri recentemente que eu vou ser papai. Estou muito feliz, era um planejamento meu e da minha esposa já há bastante tempo. E. Bastante não, há um bom tempo. É, e aconteceu. Só que isso mexeu um pouco com a nossa rotina, né? Vamos ser pais de primeira viagem. Então, a gente teve que se organizar, tive que gastar um tempo maior do tempo livre fora o trabalho, ou os trabalhos que eu tenho, com outros planejamentos e afazeres, né? Então, eu fiquei um pouquinho afastado daqui. Eu até comecei a gravar esse episódio aqui antes de descobrir, então acho que os primeiros 20, 30 minutos foram gravados antes. Só que para terminar foi um trabalho, né? Porque eu tava realmente sem tempo nenhum. Mas agora a gente já se organizou, acredito eu que eu volte aí a postar com a frequência melhor, tá bom, pessoal? Mas é isso, eu espero que vocês estejam gostando da leitura. Se vocês não me seguem ainda lá no Instagram, @Lidos Lucas, vai lá, me segue que vocês com certeza vão ter mais atualizações tanto dessa leitura quanto das próximas, né? E eu também posto resenhas e alguns vídeos engraçadinhos por lá também. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham realmente gostado dessa leitura, estejam gostando desse livro. Até a próxima leitura e um abraço.